Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos discutir o que o Thomson fez para descrever o elétron como partícula. A gente já discutiu que partículas são objetos que têm posição bem determinada e, portanto, têm trajetória bem determinada, ou seja, ao longo do tempo eu vejo várias posições muito bem definidas que são associadas a esses corpos. O Thomson teve que fazer experimentos com elétrons, justamente associando trajetórias, e a partir daí tirou características dessas partículas, como a relação entre a carga elétrica e a massa de cada partícula. E é isso que a gente vai estudar agora. Quem conhece a matemática, quem lembra do ensino médio, a gente vai usar equações só que estavam no ensino médio. Vai acompanhar bem o vídeo, se lembra dessas equações. Se você não lembra, pode dar uma olhada, pelo menos para entender em ideias gerais o que isso está acontecendo, o que o Thomson fez para determinar a trajetória do elétron. Porque é tão importante quando a gente saber que o elétron tem uma característica corpuscular, é entender também como a gente chega nessa descrição, tá bem? Então, basicamente, o que eu quero mostrar aqui, eu estou com esse quadro branco, né, até foi um quadro que eu usei muito durante a pandemia. Quem fez as aulas comigo, né, na URGS durante a pandemia, era o quadro em que a gente tinha as aulas de termodinâmica e mecânica estatística. É a primeira vez pós-pandemia que eu estou voltando a utilizar. E a ideia aqui é a gente então usar, explicar o que foi que o Thomson fez, né? E conseguir então mostrar essa característica corpuscular do elétron, tá? O que é a primeira coisa, né? O aparato experimental que o Thomson usa não é algo fora do comum. Você certamente já deve ter visto, já passou por esse aparato até hoje. Esse aparato é chamado tubo de raios catódicos ou tubo de raio-x, que é utilizado até hoje nos experimentos de raio-x, mamografia, tomografia também. Ele consiste, em linhas gerais, né, em você ter um filamento. Para quem é mais antigo aí como eu, o filamento é semelhante àqueles filamentos que nós tínhamos nas lâmpadas de tungstênio. Tu tem um filamento pelo qual tu faz passar uma corrente elétrica. E do outro lado do tubo tem um material metálico de alto número atômico, que a gente chama de ânodo ou alvo. E isso tudo está dentro de um tubo e gás rarefeito, quase nenhum gás ali dentro. E a gente passa uma corrente muito alta pelo filamento e aplica uma diferença de potencial, uma DDP. A diferença de potencial é que nem o que a gente tem na tomada, 110 volts, 220 volts. Só que aqui a gente está falando de coisas do tipo 50 mil volts, 100 mil volts. E quando isso é aplicado, partículas, aliás, a gente não sabe o que isso são, né? Mas aparece um feixe aqui, começa a ser visto um feixe. Inclusive, se eu abro aqui, tá? Faço uma abertura, um orifício, esse feixe continua. Agora, nessa parte não tem nenhuma diferença de potencial, então aqui ele continua em MRU, ou seja, velocidade constante. E chega, eu posso botar um anteparo aqui. E aí eu posso olhar esse feixe aqui. Se vocês olharem na internet, pesquisem no YouTube, tubo de raios catódicos, né, o tubo de Crookes, vocês vão ver esse feixe passando, um feixe verde. E se eu aplico um ímã aqui na vertical, vocês vão ver que esse feixe vai começar a se mover. Dependendo de onde eu boto o direcionamento do ímã, esse feixe começa a se mover. Ou seja, ele é um feixe que responde a um campo magnético. Se eu lembro lá do ensino médio, para eu ter uma força magnética, ou seja, para um ímã conseguir mexer algo, esse algo tem que ter carga elétrica. Então, a força magnética ela é escrita assim, ó, QV. Então, depende da carga, depende da velocidade vetorial e depende do campo magnético. Vou chamar o Q de E, que é a carga dessa minha suposta partícula, o elétron. O V é o V dele. Eu vou escrever agora já em módulo, tá? Então vai ser a velocidade horizontal dele. B é o módulo do campo. E apareceria aqui um seno de θ, né? Depende do seno, do ângulo entre a velocidade e o campo. E eu vou botar perpendicular de propósito, tá? Eu vou botar aqui em cima... Vou desenhar numa outra cor para não ficar muito confuso, mas eu vou botar um ímã, né, aqui em cima. Opa. Norte e aqui sul. Não trocou a cor, mas então imaginem aqui um campo magnético, tá? Indo de cima para baixo, B.
E aí eu vejo que se a velocidade está para a direita, o campo magnético está para baixo, deveria ter uma força para dentro, empurrando esse feixe para dentro. Mas como a carga do elétron é negativa, ele vem para fora. Então se eu aplicasse esse imã aqui, eu ia vir o feixe sendo defletido para fora. Então eu sei que tem algo ali com carga negativa e com carga elétrica. Né? Então eu sei que tem carga elétrica porque ao aplicar um ímã tem uma deflexão nesse meu feixe. E essa carga deve ser negativa. O campo é externo, sou eu que coloco, eu consigo controlar, mas eu não sei a velocidade desse elétron. Qual é a velocidade dele? Tem duas incógnitas. Eu não sei a carga e não sei a velocidade. Então o que eu posso fazer? Se eu apliquei esse ímã, o elétron vem para fora. Mas eu também posso, se ele tem carga elétrica, eu posso aplicar sobre esse feixe um campo elétrico. E aí vai ter uma força. Eu posso fazer de propósito, né, um campo para fora aqui. Tá? Então que ele esteja saindo, imagina que ele está saindo da página, não de cima para baixo, mas saindo. Ele vai empurrar o elétron para dentro, porque a carga é negativa. Né? Então ele tem uma força E vezes E. Tá? Sendo que esse E é uma carga negativa. E eu posso ajustar esses campos de forma que o feixe continue andando em linha reta. Esse feixe que hoje a gente chama de um feixe de elétrons. Né? Na época, justamente, eles estão propondo isso pela primeira vez. Hoje a gente chama isso de elétrons. Mas então eu ajusto o campo magnético e o campo elétrico para que o elétron siga, ou o feixe siga, em linha reta. Se ele segue em linha reta, é porque a força magnética está sendo contrabalanceada pela força elétrica. Então eu posso escrever que, nesse caso, né, a força elétrica é igual à força magnética. Simplifico a carga elétrica. E a velocidade com que essa suposta partícula está se movendo é simplesmente E sobre B. Então eu sei a velocidade horizontal do elétron. Tá? Essa é a primeira parte do experimento. Eu consigo determinar a velocidade e eu vejo essa trajetória que é típica de partícula. O que eu vou fazer agora? Vou deixar aqui o E sobre B e vou continuar nessa mesma região pós-ânodo, em que o elétron estava com uma velocidade uniforme na horizontal. Tenho aqui o meu anteparo. E agora eu aplico um campo elétrico de cima para baixo. Se a carga é negativa, ele de fato vai, e é o que acontece, ele vai começar a defletir e vai subir aqui, ele vai fazer um MRUV, porque eu boto um campo constante. Então lembrem que força é Q vezes E, né? Nesse caso a carga é a carga do elétron. Força é massa vezes a aceleração. Como a força é constante, a aceleração é QE sobre M, que no nosso caso é E sobre M. E se ele está em MRUV, a equação do MRUV é y igual a y0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Né? Em que o y aqui é justamente essa altura em que o elétron está chegando lá no anteparo. Eu posso dizer que a posição inicial no eixo y era 0. A velocidade inicial em y é 0 também. Então eu sei que essa posição final depende da aceleração do tempo ao quadrado sobre 2. Qual que é o tempo que o elétron demora para chegar aqui? Bom, vai ser justamente o tamanho do tubo, o comprimento dele, dividido pela velocidade, isso aqui é um L, né? Um L, dividido pela velocidade horizontal. Daí isso vai me dar o tempo que ele demorou para chegar lá. Então isso aqui vai ser simplesmente L dividido por E. O B estaria aqui embaixo, sobe para cá. Esse é o tempo que demora para o elétron chegar. Então eu posso escrever assim: a altura que ele chega é igual à aceleração que eu tenho aqui, ó, E. Vou já pegar esse 2 com o M, 2M. Tempo ao quadrado. L ao quadrado, B ao quadrado, sobre E ao quadrado. Então, olha só. Y é a altura que ele está chegando. Eu meço. L é o comprimento do tubo. Eu meço. B e E são os campos magnéticos e elétricos que eu coloco e, portanto, eu sei o valor. A única coisa que eu não sei é a razão entre carga e massa. E aí eu coloco aqui. E sobre M é igual a
2y dividido por e. E aí eu passo aquele termo para o outro lado, e ao quadrado sobre L ao quadrado, B ao quadrado. E aí eu tenho todos do outro lado, né, todos os valores experimentais e eu consigo determinar qual que é a razão entre a carga e a massa do elétron. E aí vejam, pessoal, o que é importante disso? Eu tenho trajetória, eu vejo essa trajetória muito bem. Eu aplico um campo magnético, ele sofre força magnética, eu aplico força elétrica, surge lá uma aceleração, eu descrevo essa trajetória por MRU e por MRUV. Tudo tem característica corpuscular. Então, com essa descrição, o Thomson chega na razão entre carga e massa, mas mais do que isso, ele defende então que elétrons devem ser considerados partículas. Como a gente vai ver, essa não é toda a história, o que é muito interessante. Ainda que ele esteja com uma trajetória bem definida, ainda que ele tenha carga sobre massa, ainda que ele tenha depois uma massa bem definida, carga bem definida, ainda assim a gente vai ver que outras coisas vão aparecer nessa história, tá bem? Mas por hoje a ideia aqui era mostrar o que o Thomson fez e como que ele associa o elétron à partícula. Até a próxima!